Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, o lugar que a gente pega as séries, o que a gente tem refletido, pensado, conversamos sobre os textos bíblicos e levamos aos domingos. Encerramos a nossa série deles para nós, o Espírito das Cartas, e esse episódio é um episódio extra que a gente está gravando na semana que ele já vai sair, porque a gente pegou algumas perguntas que vocês foram colocando durante o podcast, durante a série, e a gente vai aqui tentar responder, vai bater um papo, algumas coisas de bastidores e tudo mais. E eu vou apresentar aqui antes das nossas longas férias, eu sei que vocês gostam. Pede assim, queremos mais, não tira férias, que é legal assim. Não tira férias, não. Não tira férias, não pede não. Só queremos mais. Queremos mais, beleza. Tá bom, e aí eu vou passar aqui apresentando a nossa mesa de hoje, começando com Peterson. E aí? Tudo bem, Pet? Você tá suave na nave? Tranquilo. Pet, qual foi... Eu vou fazer uma pergunta sortida para cada um, tá? Okay. Qual foi Não sei. A pregação mais difícil de fazer um guia de pequenos grupos dessa série? Olha, tá vendo? Mais difícil? Bom, teve duas. Duas, então. A última foi muito difícil, porque eu tava participando da pregação, né? Tava a muito última envolvido. Que foi com Fontana? Foi com Fontana sobre... difícil, porque ele fala difícil. 1 João. E a do Candeeiro, eu acho que foi o guia mais legal. Porque a gente pegou as músicas do Candeeiro e juntou com a mensagem do Paulo. Então ficou o guia mais artístico aí que a gente distribuiu. Bacana. Foi muito bom. Simval, tudo bem? Eu mesmo. Simval, dos que você participou aqui da Cozinha Mensagem, qual foi o episódio dessa série que te impactou aqui? Cara, eu não consigo lembrar. Não? Todos foram muito impactantes, né? Lembra das cartas, lembra das eu cartas. Participei, acho que foi Efésios, Coríntios. Não tem nada assim? Não lembro de especificamente nenhum. Mas quando a gente ficou nas cartas então vamos mudar, Paulo, vamos, a gente trabalhou bastante. Isso, vamos mudar a pergunta. De Paulo, né? Alguma coisa que você já tinha estudado, mas que nesses bate-papos nossos veio assim, caramba, isso é verdade, assim, alguma verdade sobre as cartas, sobre Paulo? Também outra pergunta que não vai ter. É isso que dá pra fazer perguntas na última hora. Eu tava despreparado para as perguntas. Eu acho que a gente tratou quando a gente vai conversar aqui, fora do texto, já né? sei uma pergunta boa. A gente faz uma coisa mais ruim, tá ruim a sua resposta. Fazer uma pergunta boa. Você usou alguma mensagem dessa série na tua igreja? Usei. Boa. É isso. Qual foi a mensagem dessa série que você falou? Vou dar uma melhorada aqui e pregar na minha igreja. Que, pra quem não sabe, o Simval também tem uma igreja lá em Campo Limpo. Campo Belo. Campo Belo. Então, eu não me lembro qual, né? De novo, eu não me lembro qual seria a mensagem de quem pregou aqui. Mas a gente está sempre envolvido com o tema teológico, né? Até porque você preparou, por que não usar? Tô junto aqui fazendo e teve no Dia dos Pais aqui, né? Eu preguei, eu não me lembro qual é a mensagem que eu preguei aqui. Mas preguei lá também, provavelmente. Entendi. A gente está envolvido num tema, no assunto teológico, e o desafio de ser cristocêntrico faz a gente entrar no assunto e sempre, né, com o grupo aqui, diferentes pastores, isso faz uma contribuição muito relevante quando a gente vai preparar outros para pregar em outros lugares. Eu tenho certeza que quando você prega e não é aqui, você tem um montão de conteúdo que você está carregando. Lu, tudo bem, Lu? Tudo bem. Lu, o que você acha que essa série trouxe interessante para nossa igreja, para nossa comunidade? Assim, uma característica que teve essa série aí. Eu acho que é legal ter essa visão panorâmica, assim, né, do Novo Testamento, com os temas-chave de cada carta. Eu acho que isso traz uma perspectiva mais unitária, né, para algo que geralmente a gente lê só segmentado e talvez a gente não veja o todo que estava sendo tecido ali, né, mesmo que de maneira indireta e não proposital pelos autores, mas pelo Espírito, com certeza, né? Legal. E aí, Vitão, tudo bem? Beleza. Você que fez a curadoria dos temas. Certo. Qual foi o tema que
que não foi o que você pensou. Não necessariamente foi ruim, mas... Saiu ali do que você estava imaginando ali. Que você, não, isso aqui é o espírito da carta e foi para um outro recorte ali. Você lembra? Você pregou quase todos comigo, né, ali? Quase todos. O Paulo pregou alguns à noite, mas a maioria eu preguei com você. Cara, não sei se teve algum que saiu muito do trilho, mas eu acho que as duas Petrinas, elas têm uma tendência a gente dar uma sambada porque a gente prega menos nelas, né? Uhum. Então, eu acho que segunda de Pedro, fazer a pregação da noite foi um desafio. Segunda de Pedro foi você que pregou, Lula, de manhã? Foi eu. Foi você? Foi a primeira de Pedro que você pregou, né? A segunda eu acho que foi um desafio fazer a noite. Foi um tema apocalíptico, foi juízo. A primeira não, a primeira de Pedro a Lu pregou, tava o sermão da Lu, gente, que ela escreve, sistemáticozinho, assim, cara. Você tá me criticando, elogiando a Lu? É uma coisa assim, eu tô entendendo. Que ele implicitamente, né? Não falou nomes. Um pouquinho. Não, tô elogiando a Lu. Tá bom, tá certo. E é mesmo, né? Diferente do Paulo. O Paulo, ele traz um esbocinho, quando a gente pega o esboço do Paulo, é assim... 3 linhas. 3 linhas. Aí ele abre a dele, ele tem um documento secreto que é gigante. Falei, mas Paulo, por que você não compartilha? Não, quero facilitar. Eu falei, não tá facilitando, não. E ele tem código de cores, assim. Ele enxerga diferente, assim, a parada dele meio mística. E esse negócio de eu pregar à noite a mesma mensagem que foi de manhã... Você sabe que tem gente que falou, como é que você faz isso com o Fontana? Eu falei, é um jeito de torturá-lo mesmo. Não é uma tortura. Mas eu teria muita dificuldade de pregar a mensagem do Paulo à noite, porque o Paulo é muito único, né, cara? É muito peculiar, assim, é muito poético. Como o Paulo tem dificuldade de pregar a nossa mensagem. Sim. Ele prefere ele assumir o domingo todo do que fazer, não me pede pra pregar. Ele é muito poético, é difícil de reproduzir. Vamos entrar aqui ainda nessa curiosidade, já que esse episódio é de curiosidades e responder algumas perguntas. Geralmente o que acontece? A gente faz as nossas gravações aqui, todo mundo traz e... Na quinta-feira, a gente faz como geralmente sou eu faço o esboço, mando para todo mundo. Às vezes vocês ajudam nas perguntas que vão, tudo. Mas aí você recebe... Como é que você tem... Fala um ponto que você acha mais difícil e um ponto fácil para você de receber um esboço e ter 2 pregações na manhã para você seguir a linha, mas sem ser a mesma coisa. Cara, assim, o que acontece é o seguinte... Se é uma pessoa que não é você, por exemplo, a Lu, ela vai preparar o sermão, para mim é melhor que o sermão venha detalhado como ela faz. No seu caso, como eu já faço isso quase todo domingo, eu meio que já peguei mais ou menos uma manha do que você vai fazer. Do jeito que o documento vem, eu já me habituei. Então, eu nem olho mais eu nem olho mais a sua pregação no domingo de manhã. Eu olho os pontos que você colocou e falo, cara, como que eu colocaria esses pontos que o Marcos definiu, usando o melhor das minhas habilidades e não as dele, porque a gente é diferente. Então, geralmente, o meu desafio é esse. Chega ali na quinta-feira, na sexta, eu olho para aqueles pontos e falo, tá, beleza, acho que eu entendi o que o Marcos está querendo. Eu só vejo a sua pregação... Quando você não entendeu muito. Quando tem alguma coisa que ali eu falei, cara, será que ele tá indo para esse lado ou para aquele outro? Aí eu confiro. E às vezes tem improviso também. Tem hora que eu fiz uma coisa, mas não tô... Eu sei o que eu quero, mas não consegui passar para os esboços. Mas o seu esboço tem muitas entrelinhas que não estão no esboço, né? Não estão. Porque eu não gosto... Não, tem coisa que eu acho que ele deixa para a última hora mesmo. Isso. Não é que eu deixo para a última hora. É que não me... Tem coisas que só se torna mais palpável. Por exemplo, exemplos. Exemplos, eu não penso em exemplos. E às vezes me dou mal. Mas na maioria das vezes eu vou no fluido e você muda de direção de acordo com as cadeiras também, não muda? Ah, com certeza. Esse é outro ponto. Mas isso é o flow. Aí, eu aprendi assim, é o que eu falei, até sobre a última mensagem sua, que foi qual que é o nome dele? Do rapaz? Wellington. Wellington.
dependendo do testemunho, É melhor do que a não pregação. é que ele rouba a mensagem, mas ele é o carro. Ele é o catalisador chefe, da coisa toda. Ele é o né? carro. É o E não tem porquê. centro, A não ser que seja assim. Mas como a gente sempre vai falar do evangelho no final das contas, uma boa história de testemunho pessoal ali, de transformação, você só vai atrás e vai, empurra, fala, Então, põe Jesus, cara. Aí tem um outro desafio, porque o que acontece? À noite eu vou ter outras cadeiras, eu não vou ter as mesmas. Então, o que acontece? Eu vou ter que fazer, de qualquer maneira, um exercício de conciliação com essa diferença que vai vir do retorno das cadeiras que elas estão fazendo da mesma pergunta, mas vão contar outras histórias. Então, ao longo do tempo eu fui descobrindo que nem adianta muito eu encanar muito com o que você fez de manhã, porque você monta muito em cima do que o cara falou na cadeira, eu falei, já era. Porque quem vai estar na minha segunda cadeira vai falar outra coisa, quem está na minha terceira cadeira vai falar outra coisa. E às vezes eu mudo do primeiro pro segundo, porque a gente, para quem não frequenta a vila, nós temos um culto às 9h30, às 11h30 da manhã e às 6 da tarde. Então, na primeira eu fui de um jeito, mas a história me pegou muito legal, ou a história não encaixou e tudo bem. E aí a gente vai meio que esse que é o fluido. E tem essa diferença, né? O primeiro culto ele é mais espontâneo, na da manhã. Muito mais E o espontâneo. segundo culto ele é mais refinado. Às vezes fica refinado para melhor. Várias vezes entra o segundo culto. Fica que a gente, muito mecânico. Depois da transmissão a gente escolhe um para ficar online. Porque depois que a gente acaba, até o final do domingo, tem mais quase mil visualizações. Então a gente escolhe o que mais a gente achou que entregou a mensagem. Mas nem sempre é o primeiro, nem sempre é o segundo, a gente vai vendo. E aí, com o Fontana, ele ainda tem um outro desafio mesmo. E para quem não está entendendo, por que isso? Porque todos os nossos pequenos grupos, e a gente hoje tem 570 pessoas em pequenos grupos durante a semana, elas estão refletindo a mensagem. Então, não importa se a pessoa vem à noite, tem que ser uma mesma reflexão prática da mensagem. Então, a gente não pode mudar, né, a mensagem. Por outro lado, tem que respeitar o fluido aí que a gente faz. Tem sido legal. As pessoas têm assimilado, têm achado bacana. Muito bom. Agora, que cartas a gente deixou de lado e por quê aqui nessa série? Nessa série a gente deixou Hebreus de lado, porque o ano passado a gente teve uma série só em Hebreus. A gente falou só sobre os heróis da fé, então a gente não foi só sobre Hebreus, aliás, seria muito legal, mas é uma parte boa de Hebreus ali dos heróis da fé. E Exato. A gente condensou todas as joaninas em 1 João. Né? Timóteo, as pastorais coisa, também. Né? Isso, as 1 pastorais. Timóteo e excluiu o 2 Timóteo e Tito, né? Isso, foi essa... Mas a gente aqui no podcast pelo menos falou bem dos contextos ali. Das pastorais a gente falou bem. E da João também. E João, o que acontece? Eu preguei agora esse domingo, tá fresco na minha cabeça, né? Do ponto de vista temático, a segunda e a terceira, elas estão mais ou menos em consonância com o trecho da primeira que a gente pegou. Então, a gente pegou um trecho de 1 João que trata dos temas que estão na segunda e terceira. Que vão bem, né? E Judas? Judas a gente não pegou. Judas por causa da consonância com 2 de Pedro, né? Judas e 2 de Pedro são muito parecidas. Muito parecidas. Mas Judas é uma carta difícil, né? Assim, ou não, você não acha? Depois que... Eu acho ela controversa, mas não difícil. Isso, acho que é controversa a palavra. Eu acho que ela gera algumas dúvidas pela citação a Enoque, né? Isso. Então... Eu lembro que quando eu fui impactado muito pelo livro do John Stott, O Incomparável Cristo, e nesse livro, a primeira parte, ele vai pegando todos os autores, cada livro do Novo Testamento, e mostra como os autores viram o Cristo de forma peculiar. E aí ele vai trazendo em cada documento. E John Stott pula Judas, né? Aí, como eu fiz um curso sobre isso, assim, trazendo eu falei, eu vou fazer. E eu tive dificuldade de enxergar de forma cristocêntrica Judas ali, por ser uma linguagem um pouco mais... além de ser apocalíptica, ela é uma carta mais difícil ali, apesar que é bem curtinha. E a gente deixou o Apocalipse, né? Que é considerado uma carta também, ou cartas ali, um compilado. As igrejas da Ásia, né? Aliás, um spoiler aí,
muito provavelmente, não é uma promessa. Segundo semestre do ano Mas a que vem. gente, no ano que vem, a gente vai fazer uma série sobre Apocalipse. Será que a gente tá preparado para ter cozinhas da mensagem? A gente Apocalipse? tá. A gente tá. Quem não estaria? Então, essa é a sua resposta. Tem que estar preparado para o Apocalipse. Tem que estar, não tem que estar? Eu acho que é legal a gente fazer um pouco desses bastidores, até porque tem igrejas que olham a gente e tem que entender que tem coisas que é mais da nossa característica. Não é que a gente pensou em fazer tudo. Até mesmo esse podcast, ele é uma coisa muito natural, que foi surgindo, já acontecia isso. Já tinha, fazia tempo, né? A gente fazia isso muito na Glocal, lembra, Simval? A gente tinha uns temas difíceis pra discutir na terça-noite, na Glocal. E hoje não ia funcionar. Ninguém não ia, Eu nem lembro mais. ia ser perseguido. E Oficialmente hoje não perseguido. daria certo. Isso aí tinha que ser antes. A Glocal Mas estão no YouTube. tá tudo lá. Procure lá. Algumas a gente não deixou subir. Ele tirou, né? A gente Algumas não se podiam na hora. autocensurou. Imagina. Na hora não podia. Na hora, eu falei, desse não pode. A ideia da Glocal era trazer alguém. E aí as pessoas traziam esses temas que eu nunca tinha estudado, temas assim da academia ou de universidade. E aí eu lembro que eu sentava e falava, mano, alguém conhece que tá? Daí vocês vinham trazendo, a gente... Ah, entendi, é isso que Marx falava, é isso que não sei o quê, é isso que que a Foucault teoria... falava, né, que ele pensava, que tinha ele dizia, vários, tinha... Aquela judia, que a Arendt, é isso? Hannah Arendt. Isso, aí vai. A gente tinha vários desses pensadores que... tinha Alan Poe, tinha os vários outros autores. E aí vocês traziam, a gente meio que... entendi. Aqui vai ser o fio da conexão com Jesus que a gente fazia. Então o Cozinha da Mensagem, ele já vem há mais de 10 anos, né? E aí a gente começou a fazer aqui. Eu não lembro que foi o Zé que deu a ideia da gente fazer oficialmente, gravar então eu não lembro Sim, né, disso. que a gente estava conversando sobre a série e discutindo o nome da série. Qual vai ser o nome da próxima série? Eu acho que a gente estava lá atrás discutindo sobre, falando do Antigo Testamento, não lembro. E essas discussões nossas, principalmente quando o Fontana entrou na equipe, virou uma coisa legal, um tratado teológico que a gente vai por quê, né? E daí sai sempre uns nomes ruins, né? Mas assim, E aí ficou, deles pra nós. E a Luísa que ajusta o nome. Né? A Luísa que dá. No final é sempre muito a bom, Luísa. o nome é muito bom, então. O nome é bom. Calma. Nome bom. Eu quero dizer que não reflete. Doce a fé. É ótimo o nome. Eu falei besteira. Falei besteira. Esperança Eu já pedi do perdão. porvir. Ó, o Fontana começou a alucinar já. Essa discussão. Perdemos Mas o Fontana. Perdemos o Fontana. Essa discussão que a gente tinha sobre o nome, sobre o conteúdo, e tava essa conversa aprofundando, aí a conversa, isso aqui era... O pessoal tinha que ouvir a gente falando sobre isso. Porque a gente está falando do livro que um de nós leu, ou da aula que a gente teve, ou das coisas que a gente pesquisou. Então, tinha muita coisa e a gente... Olha que a gente ainda deixa coisa para fora quando a gente... Engraçado, eu estava ontem conversando com a Ju Gouveia, a nossa chefe, assim, e ela estava falando, Marcos, no meio dessa temporada eu parei de ouvir o podcast Cozinha da Mensagem. Muita correria... Falei, a mensagem não me pegou tanto. Ela falando ali, assim, meio que contando. E agora, nesse final, eu estava muito emocionado na mensagem das cartas de João. E aí eu deixei no YouTube, ela estava arrumando as coisas, vendo, assistindo, e entrou o Cozinha da Mensagem, ela ouviu. E ela falou, Marcos, e aí eu me arrependi, é tão bom, foi tão impactante, foi tão precioso. E nem era esse Cozinha, né? Não era ela estava ouvindo esse, mas caiu algum outro, que eu não lembro se foi Segunda Pedro, deve ter sido Segunda Pedro que entrou automático, que foi uma antes. Mas ela estava falando, nossa, é um testemunho que eu quero trazer. A gente para, mas no final das contas... E era esse o sentimento que eu tinha. Eu falava assim, a gente queria que a comunidade da Vila tivesse um aprofundamento bíblico e teológico no que a gente prega, que a pregação tem uma certa limitação no modelo que é disposição, que é um domingo, tempo, que é né? tempo, que tem que ser mais pastoral. A linguagem, né? Ser acessível para todo mundo. A gente não vai ficar dando exemplo teológico tão complicado. E a gente encontrou na Cozinha da Mensagem uma das formas, não é a única, de ter uma espécie de escola bíblica descontraída
E que agora, o número de gente que nem frequenta, aliás, se você está nos assistindo e nem é da Vila, coloca nos comentários pra gente saber, assim, eu acompanho, eu sempre... E eu sei disso, porque o Fontana pode até dizer também, mas aonde eu viajo, eu tava em Maceió, e, cara, vem umas 3 pessoas falando, a gente acompanha a Cozinha da Mensagem, tem sido muito legal, muito bom tal coisa, tal. Aí um gosta da nossa introdução, outros não gostam da introdução, gostam da coisa, outros gostam, entende que a gente interrompe, porque é uma grande... É um grande lugar onde cada um vai falar as coisas e tudo mais. Lógico que a gente tenta ter organização. E também tem o famoso, que a gente já chama, que é a Feira da Mensagem, né? Que é antes dessa... Antes daqui a gente ainda discute... Aí esse não dá pra gravar, não, porque é muita confusão, assim, não dá. Mas tem a Feira da Mensagem, né? Mas naquele momento que a gente estava discutindo, o original lá, que trouxe uma coisa que acontece aqui, que é de verdade até na feira. Que a gente começa a falar do assunto e não é que um fica emocionado, acontece muito, sempre. O tempo todo. A emoção que acontece quando alguém está fazendo a exposição lá, que é a sinceridade do que a palavra está tocando a gente, aqui e na Feira da Mensagem, e lá atrás o que motivou a gente falar só, isso é verdade. E as pessoas às vezes estranham, porque a gente é assim, coração. desse jeito muito descontraído, muito zoeiro. E do nada, daqui a pouco a gente já tá chorando. Porque um pegou, aí o cara falou, e aí, pá, a gente tem... E é emocionante. Pra mim, essa série foi muito bom. Era uma coisa que já tinha, mas cada vez mais eu percebo tanto que Paulo era um cara de coração, mano. A gente meio que foi doutrinado, não sei por quê, que Paulo é um turrão teológico, ou sei lá o quê. Mas ele é muito coração, né? E quando a gente começa a ver o espírito da carta, a gente vê esse Paulo, e até mesmo outros também, até nas cartas gerais, que são menos pessoais por si mesmo, mas a gente vai ver uma pessoalidade ali. Mas, na real, por leitura, colocando aí pra gente, por leitura simples da Bíblia. Pensando qualquer um dos escritores, você vai pensar, era velho. E a gente acostumou a colocar uma similaridade que é falsa. Na média, o velho é turrão e briguento. E aí a gente vai pegar, principalmente se for teólogo. Então a gente precisa lidar com essa verdade até pra gente, porque a gente estuda e ao mesmo tempo a gente também lida com isso. Eu tenho um palpite de que Paulo é percebido como esse cara turrão. Por causa do episódio dele com Barnabé. Eu acho que tem um pouquinho disso daí. Mas tem muita gente que tem Paulo por turrão e nem conhece o episódio dele com Barnabé. O segundo motivo que eu vejo muito claro tem a ver com esse lance da teologia. Eu acho que muita gente conhece Paulo, não por Paulo, mas por reflexo dos teólogos que o interpretam, pelos pregadores que falam dele. E aí Paulo é frequentemente usado não no fluxo argumentativo do que ele está trazendo para uma comunidade, que geralmente é pastoral, geralmente é coração, geralmente é uma preocupação genuína com aquelas pessoas que estão recebendo uma carta, mas Paulo é utilizado como ferramenta de prova doutrinária. É texto-prova destacado do contexto. Então eu preciso provar uma determinada doutrina e aí eu destaco determinado versículo que é de Paulo, para provar determinada coisa. E como a prova de doutrina é sempre uma coisa fria, e quando não é fria é pior, ela é argumentativa, ela é, em alguma medida, uma disputa de espaço intelectual, fica parecendo que Paulo é esse disputante. É esse cara que está querendo provar um ponto o tempo todo. E muitas vezes... Não, e a gente vê, por exemplo, o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, é uma parte que Paulo tá rasgando o coração. Sim. Mas tá lá no meio, a pessoa quer ler teologicamente. E é muito mais... Aí já é minha visão ali, Paulo abrindo o coração, falando, cara, pense comigo, se com o meu povo negando já aconteceu isso, imagina quando eles reconhecerem o Cristo. É muito mais um cara falando esperançosamente ali no que tem, do que uma profecia que ele tá dando, assim. Ele tá
trazendo aqui. Cara, pensa comigo, gente. Tenha paciência, vai mudar. Mas é isso, assim, essa visão a gente só tem se a gente começa a expor, a ler a carta no contexto, a entender o espírito da carta. Porque senão a gente vai para pequenos pedacinhos e vai assim, texto prova e arranca do contexto e vai. E aí a turma, nessa série, teve algumas perguntas. Eu mandei aí no nosso grupo de WhatsApp do condomínio. E aí eu queria que cada um pegasse um pra gente ler e trouxesse, assim. Não vai ser eu que vou fazer isso, tá? Você não vai ler as perguntas? Não. Você quer fazer isso, meu querido? Eu nem tenho capacidade de ler essas perguntas grandes. Não, então... Embaralhou tudo aqui na minha cabeça. Embaralhou tudo? Peraí, então deixa eu abrir. Eu leio uma, a primeira. Lê a primeira. Capaz de errar ainda. O que é judeus da dispersão? O que são... Alguém lembra disso aí? Já tá te corrigindo. ó. Não tô corrigindo, tá escrito o que é. O que são? Eu sou muito literalista. Não, mas Falaram não tá errado se a pessoa tá usando judeus da dispersão como uma expressão. Isso. O que é judeus da Entre dispersão? parênteses. Caramba, aí, ó, tem uma aula de português. Toma. Não tá errado, sinceramente. Do nada. Ou o que são esses judeus da Tá, dispersão? alguém lembra qual foi o contexto disso? A gente não trouxe A gente aqui. deve ter comentado em alguma parte de Talvez contexto de cartas carta. gerais, né? Cartas gerais, Talvez Tiago, né? Não. Na datação, né, das Possivelmente cartas. Tiago. Não foi Tiago? Eu acho que é. Possivelmente Pet, salva a Tiago. gente, senão Eu introduzo. o Fontana vai voltar pro Seleucidas. Então, assim, isso dá pra falar claramente de dispersão. Tenta trazer aqui, depois o... Bom, pelo que eu me lembro, aí o Fontana e vocês da mesa me corrigem, tem 2 momentos de dispersão dos judeus, né? Então, na Babilônia, quando o Império Babilônio toma Israel ali, né? Então, os judeus começam a sair da terra prometida, né? E depois, acho que 70 depois de Cristo. Isso. Que aí é já no contexto do Império Romano, né? Então, há também a perseguição se intensifica, né? Contra os judeus, contra os cristãos. E há também uma nova dispersão. Agora, não sei qual das dispersões a gente citou na... Primeira. Não, provavelmente então, a primeira. Deixa eu amarrar aqui, eu vou ser rápido, prometo. Só seja legal. Não precisa ser Tá, ok. Então é o seguinte, quando a gente fala de judeus da dispersão no contexto da interpretação do texto bíblico, a gente está falando da primeira, tá? Então a gente está falando da invasão babilônica na região sul da Judéia, levando a nobreza na região sul da Judéia, na região sul de Israel, que é Judá, né? Então, levando a elite da região de Judá para a Babilônia e deixando os mais pobres, vamos dizer assim, em Judá, que veio a formar o que vem a ser a Judéia lá no primeiro século. No retorno, para quem conhece o Antigo Testamento, você tem um retorno em ondas. Gente voltando da Babilônia para essa região do Levante, Jerusalém e adjacências ali, Rio Jordão. Esse pessoal que volta vem na onda de Zorobabel, Esdras e Neemias. A reconstrução ali. Mas nem todos os judeus voltaram para esse lugar. E mais, no período interbíblico, porque vai acabando a história ali com Esdras e Neemias, você tem um fluxo de comércio, de atividade comercial que propicia a imigração, tal qual a gente tem hoje brasileiro espalhado pelo mundo, porque foi tentar a vida e teve oportunidades em outros lugares. Judeus também foram fazer isso. Então, quando chega ali no período de Jesus, existem pessoas que mantêm a sua identidade étnica como judeus, mantêm a sua prática religiosa como judeus, espalhados, ou seja, na dispersão. Ao longo do Levante, então, Judéia, também Samaria e na Galileia, o que explica inclusive o fato de como é que você tem judeus, entre aspas, mais fiéis na Galileia e aqui na Samaria, que é no meio, tem o pessoal ruim, na Judéia depois tem o pessoal bom de novo. Melhor ainda. Que é assim, né? É nota ruim, Samaria. Ok. Galileia, por isso que ainda tem um preconceito quando... veio alguma... Da Galileia. Galileia, são galileus. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré, nem Séforis. Mas até quando eles falam esses galileus, é uma forma pejorativa. Judéia é o comparado com Judá, que aí sim...
Quem é de Judá? Judá é Paulo. Então você tem... Não, Judá é Jesus, Paulo é Benjamim, que são as duas tribos ali. E aí, basicamente, a história é a seguinte. Quando você chega ali no primeiro século, tem judeu na Judéia, tem judeu na Samaria, tem judeu na Galileia, que é a região do Levante, que seria razoavelmente esperado que eles estivessem ali. Mas você encontra, cara, sinagogas em ruínas, um sítio arqueológico como sinagoga, até no sul da Rússia, norte do Mar Negro. Não. Que é dessa época do primeiro século. Não sei se é o livro do André Heinck. Agora eu não sei se é o livro do André Heinck ou se é Bible Project. Mas eu lembro de... Eu acho que foi o livro do André Heinck que fala sobre a comunidade judaica no Egito, na época de Jesus, era mais de 1 milhão de pessoas. É isso aí. Então você tem assim... Etíopes dizem que... Porque você, quando vai estudar hermenêutica, você vai ver 2 escolas, né? A de Alexandria, como uma escola super forte na interpretação dos textos hebraicos. E a Antioquia, que já é mais, vamos dizer assim, perto do ocidental ali. E aí você tem essa escola, e eles dizem que esses judeus, eles vieram do exílio, dos que sobraram, fugiram, só que a Bíblia não vai contar dessa fuga, né? Vamos dizer, quem não era nobre, alguns ficaram e outros se espalharam. O resultado disso, né? Então tem a multiplicidade cultural, né? E a gente tem lá em Jerusalém, quando, na história ali dos diáconos, a gente vê isso. Que as mulheres de fala grega é o resultado disso, que elas nem estavam... Elas eram judias de sangue, mas a cultura delas era grega. Tanto é que a língua era uma barreira de discriminação. Tem uma coisa teológica acontecendo ali em Atos, que é o seguinte. Muitos judeus, principalmente... Eu vou dizer ortodoxos, mas é anacrônico. Mas os judeus da época, que eram assim, eles queriam ser enterrados lá. E o que acontece? Os judeus que estavam dispersos... Ah, sim, isso. Eles chegavam no final da vida, eles levavam as mulheres que eles casaram na dispersão, de fala grega, levavam para morrer em Jerusalém, morriam, muitos tinham a herança, então muitas eram mulheres de fala grega, judias de fala grega, que sustentaram, até dizem que uma das teses é que sustentaram o ministério de Jesus e muito mais ali. As mulheres deram problema na carta de 2 Timóteo, que são viúvas que tinham recurso ali para influenciar, mas também muitas não tinham recurso. Só era alguém que era fiel, que voltou, morreu e deixou elas, e elas não estavam sendo contempladas pela lei do templo, que tinha que cuidar das viúvas, só que eles estavam tão rigorosos que eram viúvas de fala hebraica, né? O aramaico. Então, assim, é uma coisa ali. E esses são os judeus, então, da dispersão. Fechando isso. E aí, o que acontece? Quando os judeus veem que o Messias já veio, os que acreditavam em Jesus no caminho, muitos se sentem na obrigação de mandar cartas para esses judeus que não viram, tem que lembrar, não tem internet, as coisas demoram, para avisar que, olha, Jesus é o Cristo, por exemplo, você vai ver isso na carta de Pedro, a 2 Pedro ali que a gente falou, e outras ali também, Tiago, tudo. Não deixem, não percam a fé de Cristo, ele é o judeu. Aí você tem a carta aos Hebreus, né? Que é uma carta que aí vai fazer... Aí vai trabalhar toda a tradição dos sacerdotes, templo, mostrando que Jesus é o cumprimento. Então, assim, é legal. Então é importante entender isso, não deu para falar muito, mas as cartas gerais são para esses judeus, principalmente quando a gente entra no final na carta geral, é pensando nisso, judeus convertidos, né? Não é tanto para os gentios, né? Ali é mais Paulo que vai fazer tanto que ele se autodenomina apóstolo do gentil. Tem mais uma aí? Lê aí para nós, mais uma bacana. Vamos lá. Nesse episódio, o Simval disse, abre aspas, ele nos aceita quando nem mesmo nós nos aceitamos. Fecha aspas. Belíssima afirmação. Encheu meu coração. Porém, no dia anterior, eu vi um podcast em que o Alessandro Vilas Boas disse, abre aspas, no fim das contas, ele só aceita Jesus. Fecha aspas. O pior a gente precisa saber tanto contexto. Cara, é difícil, eu já tô, mas vocês vão responder, né? O pior é que achei lindo também.
Porque entendo que somente através de Cristo Deus nos aceita. Haha. Tem um haha no texto. Interpretação. Como conciliar essas afirmações? Como funciona a justiça de Cristo em nós? Parece trivial essa questão, mas queria, se possível, entender melhor como a graça me justifica e muda a minha imagem para Deus. Poderiam comentar sobre? Bom, como o Alessandro é amigo do Pet, acho que ele que tinha que defender. Não, vai a Lu agora. Lu, você entendeu essa pergunta ou não? Tanto? Ou tô te colocando numa fria? Vamos ver. Eu vejo essa questão da justificação, né, e pela graça, usando uma metáfora aqui. Eu acho que Deus nos vê pelas vestes de Cristo, assim. Quando Ele nos vê, Ele nos vê restaurados à imagem e semelhança de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E eu acho que é quase como se fosse o processo final já da santificação, antecipando tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nós. Então, como para Deus não tem tempo, Ele já vê o resultado final. Exatamente. Como para Deus não tem tempo, Ele já vê Cristo formado em nós. E enquanto isso, nós estamos guardados em Cristo, selados pelo Espírito e sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo no processo. Amém. Aí me corrijam vocês. Que corrigir? Você tá doida? Como que a gente vai corrigir o que tá certo? Como que a gente vai corrigir o que tá certo? Agora, eu não vejo, sei lá se é um irmão ou uma irmã, eu não vejo. É assim, gente, vocês têm que. Uma das coisas que foi melhor na minha vida com a Bíblia, interpretando a Bíblia, é quando eu entendi que as coisas que parecem uma contra a outra não são contra a outra na maioria das vezes. É isso. A frase do Simval, eu estou imaginando, Jesus ou Deus nos aceita quando nem mesmo nós nos aceitamos, ela não tem nada em contradição no fim das contas. Ele só aceita Jesus. É a mesma coisa, ele aceita Jesus. É óbvio que ele só aceita Jesus. Não, e no fim das contas, a própria pessoa, ela resolve. Ela fala assim, quer ver? O pior é que achei lindo também, porque entendo que somente através de Cristo Deus nos aceita. É exatamente isso. Agora, se a pessoa pediu, vocês podiam me explicar um pouco melhor? É o que a Lu falou. É exatamente o que a Lu falou. Na linguagem paulina, é assim... Assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos nele. E Deus, ele já nos vê ressurretos. Aliás, isso é um big deal para Paulo, né? Ele está tentando responder algumas coisas. Eu não sei se é tão do jeito que os reformadores vão trazer. Eu acho que os reformadores dão um passo além de Paulo. Mas para Paulo ele vai explicar muito esse negócio. Porque assim, o que eu vejo às vezes quando a gente vai falar sobre justificação, parece que a turma começa a querer encaixar tudo certinho e vai perdendo a mão. Não, mas isso com certeza. O afã de elaborar um sistema em que tudo se encaixe perfeitamente perde de vista que, às vezes, o que Paulo está fazendo não é explicar o objeto. É uma metáfora sobre o objeto. E, assim, tem muito a ver com uma mentalidade aristotélica de aproximação do texto. E essa mentalidade aristotélica de aproximação do texto, meio escolástica, ela, às vezes, atrapalha um pouco. Por quê? Porque o ser é diferente do parecer. Então, existem coisas que Paulo está trabalhando por meio de ilustrações. Como a igreja e o corpo, né? A igreja em relação ao corpo. Exatamente. Então, você Só que pegar quando ele fala da ilustração... igreja e o corpo, fica fácil pra gente entender que é uma ilustração. Isso. Agora, às vezes, fica mais subjetivo. Só que quando ele vai falar de justificação, os caras ficam assim... Não, aqui ele tá falando de santificação ou justificação. E aí você vai querendo fazer as divisões. Isso. Não, cara, ele só tá trabalhando como é substitutivo e o papel do Cristo ali. É muito isso que falou. É Cristo que é aceito. É óbvio que é Cristo o único que contempla as exigências da justiça e santidade de Deus, é só Jesus.
Ninguém de Então, nós. aí, na hora Nesse ponto, nós não somos aceitos. de Ninguém lidar, vai né, ser. de lidar com esse tema, dando aula, né? É sempre tratando que ele conjuga, Deus, né? Deus conjuga de um jeito que a gente não consegue. E aí, para explicar para nós vai pegar, o que vai pegar? Uma frase dessa, vai ser... Eu vou me vejo repetindo mais uma coisa que para mim tem mais sentido. E aí é possível que um outro teólogo, né, no caso aqui ele cita o Alessandro Vilas Boas, que pode falar uma outra pessoa, que ele naquele contexto vai estar citando uma outra leitura, uma outra perspectiva. É o jeito que a gente vai estar, qual é o meu momento nessa leitura. Eu lembro, eu lembro né? das frases assim que a gente faz assim, se só existisse você, Jesus morreria porque ele te ama demais, né? E aí alguém vai vir e falar, não é verdade, Jesus morre pela igreja. E cara, é um pouco da licença poética, é um pouco da gente tá vendo esse dinamismo do amor de Deus. Eu também não sou cri-cri, não. Tem uns caras que são os caçadores de frases um pouco... E uma coisa que o Fontana falou nessa série que eu achei bom, vou falar pra mim, o que me impactou da série, e geralmente é coisas que o outro prega e não eu, porque, sei lá, tá vindo ali. Ele falou, é importante a autoajuda. Então por a gente vir numa discurso motivacional, mais do que autoajuda. Verdade, eu acho que era discurso motivacional. Por a gente vir numa sociedade com tanto discurso motivacional que dá nojo, a gente tende a pegar o pêndulo e ir por um lado que não tem nem cheiro de discurso não quero nem dar quero chance então, pra parecer que eu tô motivando alguém. E Paulo é um motivador o tempo todo, cara. Exorto vocês a fazer isso. Exorto a fazer aquilo outro. Inclusive tem um dom. A carta de 2 Coríntios é uma carta onde ele fala, não vou retribuir o mal que vocês fizeram com o mal e vou motivar vocês pra gente fazer o ministério da reconciliação. Então, assim, pronto, achei. Essa mensagem da reconciliação em 2 Coríntios, pra mim, foi a que mais falou comigo. Estava tentando lembrar que mexeu demais no meu coração. Isso eu repeti algumas vezes e tive que lidar naquela semana com... Por coincidência, não era agendamentos marcados de que as pessoas aqui, no agendamento do aconselhamento, que a gente lida aqui, Luísa, Gustavo e eu, principalmente, o agendamento está acontecendo 1 ou 2 semanas antes. Então, a gente não está dando conta de atender na hora. Então, 1 semana ou 2 semanas antes, as pessoas marcaram para aquela semana. E foi logo depois desse assunto. E eram pessoas que estavam lidando com o perdão. E as pessoas vieram tocadas pela mensagem do domingo. Falaram, eu estava com um problema. Eu ouvi a mensagem, cheguei aqui. Agora é para conversar um pouco mais, porque a mensagem de domingo já estava respondendo. Então, falando de novo desse momento, né? É conjugar, né? Sim, Val, mas voltando nesse conjugar, né? Eu acho interessante o quanto a gente, às vezes, a gente quer fazer teologia de uma maneira racional e tudo, mas tentando reduzir o que é mistério para o que é inteligível, né? Então, a gente fica tentando encaixar esses paradoxos que precisam permanecer num lugar de mistério. Perfeito. De eu não sei. Não sei como conjugar a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Não sei como conjugar a graça e a teologia e a responsabilidade. Teologia do Zé Grilo. É Zé Grilo, que era do Alto da Compadecida. João Grilo. Que ele fala... não sei, só sei que é assim. E talvez essa nos últimos anos, a minha paixão por teologia bíblica e um pouco da minha desconfiança da teologia sistemática, porque é isso. Porque quando você começa a teologia bíblica, igual a gente tem feito aqui na Cozinha da Mensagem, a gente fala assim, é isso que Paulo está falando nessa carta. Mas na outra ele falou, mas nessa é assim, eu não sei como é que a gente vai fazer, ou vamos tentar. Mas é assim e pronto. O texto é inspirado, a gente não precisa o tempo todo harmonizar as falas para... É lógico que a teologia sistemática vai trazer muitos benefícios, assim, para nós teologicamente robustos, trindade, dupla natureza de Cristo e tudo mais. Mas mas também quando eu gosto muito da teologia bíblica e principalmente esse mistério aí, que a gente sabe o que está sendo aqui, não faz sentido, às vezes nem na vida real, na prática, e mesmo assim a gente sabe que a palavra de Deus está viva e vai fazer sentido. Tá. Tem mais alguma aí? Vamos embora? Posso ler uma? Lê. Tem, eu acho que um viés mais prático
e acho que vai ser interessante ouvir vocês. Diz assim, ó, não sei se é exatamente uma pergunta, talvez uma abertura de coração, mas eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que é espírita. Eles se veem como cristãos e para eles o maior exemplo a ser seguido é Jesus. A frase do Marcos Botelho nesse episódio me quebrou, que o mais importante é a fé em Jesus. E aí a pergunta, né? Como nós, cristãos evangélicos, podemos ir além das nossas tradições para enxergar no outro uma fé genuína em Jesus? Acho que o maior desafio hoje nosso é ter esse diálogo com as outras religiões e nos apegar àquilo que nos une e não no que nos separa. Enfim, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. É bom que a pessoa já entendeu. Nós, cristãos evangélicos, eu gosto que tenha sobrenome quando a gente vai falar, né? Somos cristãos. E para mim, eu vim de um contexto fundamentalista. Então, para mim, aprendi na minha vida que esse negócio de espírita cristão não existe. Ou outra coisa aí. E, cara, vamos lá. Eu vou tentar ser bem responsável como pastor da Vila e passar o que eu acredito. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, conceitualmente, sobre não sei se é assim que falava direito, ecumenismo e macroecumenismo. Porque todo mundo joga num negócio só. Então, quando a gente está falando de microecumenismo, é você acreditar que não é só a sua denominação que salva, ou sua denominação que é a única que é não vou falar que salva, mas que é a única que é a fiel. Onde se encontra a verdade a respeito de Deus. De Deus. Não é na sua denominação. Então, e é importante falar isso, porque ainda tem muita gente que acha que é a sua denominação. Ou é presbiteriano, ou batista, ou Assembleia de Deus, ou adventista, o que for. É a sua denominação que salva. E se você tá com esse pensamento, você é uma seita. Não importa se você tá excluindo algo que não é. Então, assim, tem gente que não discute nem o microecumenismo. O que é o ecumenismo? Ecumenismo é você pensar que, tanto no catolicismo quanto no protestantismo, tem gente que tem verdades e tem erros nas igrejas ortodoxas, orientais. E você tá. Eu estou nesse campo do ecumenismo. E o macroecumenismo é você achar que a verdade está em todo o ser humano, nas religiões, e eles vão encontrar. Você só precisa encontrar o ponto ali, mas que tenha sentido para você. Que Maomé é uma espécie de Jesus, que Alá é Deus e que tudo vai colocando, que tem... E aí quando você vai, complica um pouco mais complica no sentido lógico que eu tô dizendo, nas tradições afros ou quando você vai no budismo, que nem Deus tem, eles são ateus de Deus. Mas é meio assim. E aí esse é o macro, que eu não me encontro, mas já dialoguei muito com essa turma. Então assim, então essa é a primeira coisa. O espírita que, por algum motivo, acredita na reencarnação, que acredita, sei lá, de manifestações do Espírito, mas que acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ele é cristão. A palavra diz ali, ele tá um espírita cristão. É muito do Brasil, dessa junção. Eu diria que ele é cristão no sentido de fazer parte da cristandade. Isso, ele é espírita cristão. Se assim, aí eu não tô aqui para julgar se ele tá salvo ou não tá, se ele pertence ou não pertence, isso é outra coisa. É lógico que quando você vai, isso não exclui, mesmo eu sendo ecumênico, nesse sentido com os católicos e micro, mais ainda com denominações, aí eu vim dos Jovens da Verdade, é muito claro isso, a gente não exclui de achar que se estamos lendo a palavra de Deus e se a palavra de Deus é a única fonte de fé e prática, a gente não faz isso aqui por achar, não, estamos legal, mas você faz. É lógico que a gente acredita que ali na Bíblia tem uma verdade que dá para chegar e que a gente discute algumas coisas. Por exemplo, batismo infantil. Cara, isso vai ser sempre discutido. E algumas outras coisas, como funciona a ceia, se ali nem na reforma eles acharam. Tem algumas coisas que são pontos que a gente acredita na nossa, mas também a gente não fala. E o outro, a gente acha que está errado. Eu sei que eu conheço todo o conceito de veneração, falando um pouco talvez dos católicos, mas eu tenho certeza que na prática a veneração vira uma idolatria.
Que não quer dizer que nós, evangélicos, não idolatramos gasofilácio, pastor, Igreja. púlpito, igreja e tudo. Tô trazendo isso, não tô resolvendo para vocês que estão nos ouvindo ou me vendo, mas eu tô trazendo que o tema é complexo. E sim, é Cristo. É o Cristo a nossa espinha dorsal. Agora, tem uma coisa aqui, Marcos, que é sutil. E que se você não tá lendo o texto, você só ouviu. Uhum. Mas tem uma coisa na pergunta que é sutil, mas eu acho que faz muita diferença. Que é essa frase aqui, ó. Agora eu acabei de perder, mas... Eles se veem como cristãos, para eles... O maior exemplo a ser seguido é Jesus. Exemplo a ser seguido não é. E aí o que acontece? Ele é o maior exemplo a ser seguido. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Mas não é isso que faz de alguém Cristão. confessionalmente cristão. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ficar clara. Tá? Essa é uma coisa aqui que a gente tem que desenhar uma linha. É possível que um espírita confesse os seus pecados diante de Jesus, se arrependa e diga que Jesus é o seu Salvador e Senhor da sua vida? Olha, possível é. É coerente? Olha, não é coerente com o sistema de fé que ele assume. Uhum. Porque assim, como que eu tô dizendo que Jesus é o meu Salvador se eu acredito que eu vou reencarnar muitas vezes até atingir um determinado grau de iluminação, que é quando enfim eu serei salvo? Possível não é coerente. Agora, não é o caso da maioria dos espíritas e não é o caso desse texto aqui, que é o que geralmente o espírita considera. O espírita considera Jesus como um grande exemplo. E, cara, grande exemplo, eu acho que a gente tem muitos grandes exemplos na história da humanidade pra gente seguir, entendeu? Jesus não é isso. Ser cristão é mais do que crer que Jesus é um grande exemplo ou até mesmo que ele é o maior entre os grandes. Foi por isso que eu falei que se a pessoa declarou Jesus como Salvador. Eu ouvi você falando isso, eu falei, porque cara... pra mim é Jesus como reconhecer que ele é filho de Deus, não só um ser humano, e que ele não é apenas um exemplo, porque é lógico que ele é um exemplo, ele é um Salvador. E a ressurreição. A gente vai aumentando aqui assim, até chegar no credo todo, né? Mas a gente vai pondo ali. Mas o pacote... Jesus, filho de Deus. Mas Jesus, que Jesus é filho de Deus, que ele morreu na cruz por todos nós e ressuscitou como o primeiro entre muitos. Eu acho que assim, essa é o coração que tá ali. Aí, lógico, vai ter trindade, tudo, eu acho que isso é muito importante, mas isso desdobra dessa mensagem. Bom, também tem uma outra coisa, só para deixar claro pro público aí, senão depois eu já sei que o corte não vai ser legal, que vão querer fazer da gente. Eu enxergo cristão, quando alguém pergunta, ele é cristão? Eu não estou trabalhando com o povo de Deus. Eu estou trabalhando com uma religião cristã. E quando a gente tem o sincretismo, você tem a mistura de religiões que vão ali. Eu não estou trabalhando como... Ele é o povo ali, ele é o... Ele é eleito? Ele é eleito, ele é a igreja de... Não é isso que eu estou... Estamos trabalhando sobre... Por isso que eu te falei, cristão evangélico. Você tem que hoje fazer nome e sobrenome. Porque senão fica difícil. Por exemplo, o Fontana lembrou dos ortodoxos. Eu estava falando só do católico romano. Ele lembrou dos ortodoxos. Ortodoxos, a gente nem tem noção do estilo de pensar. Sim, o Fontana tem, a gente talvez tenha, porque ele teve que estudar. Né? Mas um brasileiro normal, evangélico, prática, não tem noção dos irmãos orientais ortodoxos. Qual oriental que é siríaco, qual que é copta, qual que é bizantino, não, qual e que é se a gente discute eles, os livros da Bíblia entre nós e os católicos, quando eles chegarem no Oriente, tem muito mais. Pois é. E aí você eu acho que vai chocar deles, muito. Né? No cânon deles. Mas tá aí, assim... A gente lida... Uma coisa que é importante, né? Essa pessoa que escreveu aqui, ela revela um sentimento que também é nosso. Ela tá falando de um amigo, ou de alguém, de um parente. A gente sente isso. Eu também sinto isso. Exato. Com as pessoas que eu amo, né? Da minha família. Que aí é brasileiro e a gente tá no meio dessa cultura aqui. Que tem gente que vai se dizer...
cristã evangélica, inclusive, sem viver nada do que nós vivemos. E agora imagina toda essa diferença que a gente citou aqui, algumas religiões conhecidas no mundo. Mas imagina isso agora tirando esse lugar e colocando aquele amigo que divide a mesa comigo lá no meu trabalho. É uma pessoa que está convivendo comigo. Um parente, uma pessoa que eu amo. Quando eu olho para uma situação dessa, o meu coração aperta também. Eu queria muito, né, que essa mensagem fosse vivida e crida pelos meus irmãos, pela minha família, pelos meus amigos. E essa é a nossa oração e essa é parte da nossa missão. E aqui a gente fez o que a gente acabou de falar, né? Uma coisa, a resposta minha e do Fontana foi uma resposta teológica. Isso. A resposta do Simval é uma resposta pastoral. E é isso, de novo, a gente não é que uma é mais importante que a outra, mas uma coisa é você estar olhando a pessoa que tem o irmão que está em uma outra religião e que está ali falando, não, eu sou igual a você, o que você deve fazer? Você deve amar, você deve acolher, deve iluminar os equívocos, né? Trazer. Mas é isso, você vê como cada abordagem é um pouco diferente, assim como a gente lê Paulo de forma diferente. Se a gente quisesse ler só teologicamente, a gente vai ter. Tem pode ser uma última aí, que é quantas pessoas vão ser salvas, assim, que eu acho interessante. 120 mil. Tem um que cita Simpsons, eu achei legal. Ah, tá bom, pode ler, vamos lá. Não tem problema, não. Porque eu tô sem celular. Hoje vou ler. Hoje o Betão vai estar aqui pra ficar. Não sei se Não, Betão. Não, você quer ler dos Simpsons, né? Lê do Simpsons. Tem dos Simpsons, isso eu não entendi direito. Vamos ver. Vamos ver se você pega essa referência aqui. Aproximadamente no minuto 49 do vídeo, vocês começam a falar sobre a crença grega e hebraica sobre ressurreição, carne, alma e tal. O Marcos diz que no Brasil essa crença é totalmente grega. Há muito tempo tenho essa dúvida sobre como foi ensinado a nós sobre essa divisão do corpo, alma e espírito. Em um episódio de Os Simpsons, temporada 26, episódio 1º, o pai do palhaço Crush morre. O cara foi... Espera só um pouquinho, deixa eu fazer. Ele, pra citar a Bíblia, ele não falou aonde era, nem o versículo. Mas o Simpsons, ele deu o versículo, o capítulo e o versículo de Simpsons. Ele deu 1 minuto. Então, o palhaço Crush morre e ele é judeu. Em determinado momento, o Crush entra num tipo de coma alcoólico e vai pro céu dos judeus, onde aparece um tipo de Moisés que diz pro palhaço que a fé dos judeus não ensina assim. Ela, a fé dos judeus, diz que quando morre, acabou. Já era, é frio e escuro. E não é uma pergunta, né? É um comentário. Cara, assim, ó, deixa eu falar uma parada cara, aqui, mas isso é muito Brasil, né? Uma coisa é você se permitir ser teologicamente educado pelos Simpsons. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se permitir ser teologicamente educado pelo sonho do palhaço bêbado dos Simpsons. O senhor Fontana... Porque os Simpsons são Tome presbiterianos. cuidado, porque a última vez, última pergunta e resposta. São batistas? Você ofendeu Presbiterianos. uma pessoa que veio cobrar de você a sua... Gentil, uma pessoa gentil. carinho. A pessoa era gentíssima, mas você lá ficou todo bravinho com a pessoa. Cuidado que pode ser um senhor aqui da vila, sei lá, vai que é o... Tem alguns nomes aqui na minha cabeça. E ele gosta de Simpson, ele tá mandando essa pergunta. Pode ser. Tem outra, vai que é a nossa outro adendo. economista. Os Simpsons são presbiterianos. Eles vão na igreja domingo. Quem acompanha sabe. Vamos lá. Uma coisa. Primeiro assim, esse cara pega a minha frase. Quando eu falo que é grego, é no princípio. Lógico que aqui no Brasil é uma mistura de muitas coisas, né? A gente tem o espiritismo muito forte, as religiões afro, que tem um outro conceito de mundo espiritual. Nós temos... E a gente tem o cristianismo clássico, que é essa alma que vai desencarnada, que vai viver no céu. Que a gente vê em desenhos, filmes de Hollywood. O cristianismo popular. Ele não é clássico no sentido de popular, né? Não no sentido de oficial. Isso. E que não é bíblico. Tá longe de ser bíblia. Não é bíblico
não está na doutrina oficial da Igreja Católica e não faz parte das confissões protestantes históricas. Mas está Mas é um nos pensamento púlpitos populares e platônico, né? pentecostais. É Isso. muito forte isso. Você vai morrer, tá em alguns hinos. Então, assim, dá uma impressão. O céu virou o lugar eterno. Porque às vezes também a Bíblia vai dizer De nada a isso. fazer. É. O lugar eterno onde você não faz nada. Então, quando a gente vai seguindo. Fazendo Quando a gente nada. vai seguir na linha, principalmente, da ressurreição de Jesus como o ponto principal, por isso que ali eu nem sabia que a gente ia falar, eu falei disso. A morte é a ressurreição, não adianta só ficar na morte. Então, aliás, até esse pensamento ele é muito voltado só na morte da cruz e esquece o elemento que completa, né? Um elemento só, a morte e a ressurreição. A ressurreição e a nova criação, a volta. Então, quando você vai A na ascensão, quando você vai na Espírito teologia Santo e a volta. paulina, Esse é o quando você vai na evangelho teologia completo. paulina, ela é toda baseada, ou pelo menos um dos pilares principais, ela é baseada na ressurreição de Jesus. Então ele fala, se a ressurreição de Jesus não aconteceu, Sim. em vão, tudo isso aqui que a gente está vivendo. Então assim, ressurreição é uma... E aí, a gente, quando vê em Atos, o jeito que Paulo sai do Sinédrio, ele sai jogando a cartada. Ele ia ser apedrejado e morto, julgado. E ele joga uma jogada dizendo assim, eu estou sendo condenado porque eu acredito na ressurreição. E aí ele puxa toda a ala farisaica do Sinédrio para o seu lado para eles discutirem. E eles, diz o texto, que eles discutiram de tal forma que Paulo conseguiu se retirar ali. E depois ele vai ser preso lá fora, porque depois acontece algo pior. Mas assim, é uma discussão que o Novo Testamento, do primeiro século, da era cristã, que o Novo Testamento toma lado. É a ressurreição, a parte importante aqui. E aí, você tem uma série de dificuldades que... É lógico, como você vai trabalhar num negócio que ninguém foi lá ver e voltar, você vai trabalhar com a figura do arrebatamento, que a gente... Sinceramente, quando você pega a figura do arrebatamento e tenta encaixar, não encaixa em nada. Só que a gente quer fazer um negócio linear. Com o sono Você da vai alma. pegar Apocalipse e principalmente... Mas aí em Apocalipse é muito claro a volta de Jesus, de Deus e de Jesus com o novo céu, a nova terra, Jerusalém para a terra. Aí você tem... As pessoas me perguntam, mas e a fala de Jesus com o ladrão aqui? Eu acho que é sempre Sempre é complicado esse você lugar, pegar né? essa fala ali... hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? E a palavra paraíso é Éden, na versão do Novo Testamento. E nenhuma vez a gente lê o Éden como um campo espiritual. Muito pelo contrário, a gente vê frutas, vê a criação na matéria em si pura ali no Éden. Então, assim... o céu vai ser um tempo onde a gente vai ficar até o juízo final? Aí tem muitos teólogos vão especular, vão trazer textos e tudo mais. Mas uma coisa a gente tem certeza na nossa discussão aqui. O Novo Testamento ensina que a ressurreição, Jesus foi o primeiro e que todos vão ressuscitar e vão, com o reino de Jesus, vão reinar junto com ele pela eternidade, fisicamente, com o corpo ressurreto. Isso é um fato que eu acho que aqui nessa mesa todo mundo concorda. O que vai acontecer até lá, tudo? Aí é uma grande discussão mesmo. Que eu acho que é importante falar isso, porque as pessoas vão... e o que os judeus pensam? Aí é uma outra coisa. Depende de qual judeu. Começa por aí. Você Porque, vê. assim, quando a gente olha para... Paulo e todos eles são judeus. Vamos lembrar disso, do primeiro Os século. fariseus e os saduceus também. É isso. Então, Saduceus não acredita. E aí, por que não acredita? Porque só acredita na Torá. Então, são coisas, assim, muito... Torá, os 5 primeiros livros. Exato. Então, você pega o saduceu. O saduceu, ele só acredita em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando o fariseu começa a falar de ressurreição, o saduceu fala, isso daí é crendice popular de fariseu, que Desses acredita nos profetas, exatamente. Né? E aí tem um conceito que é importante, que as pessoas geralmente leigas, ou que não estudam teologia, não conhecem tanto, mas é importante, que é a revelação progressiva. Ou você entender que, ao longo da história de Israel foi entendendo mais sobre a revelação do Deus Altíssimo. Principalmente no que se faz em Jesus, ou no Evangelho que Jesus vai apresentar. E aí, hoje então, em dia... o conceito de ressurreição não está na Torá.
Tem alguns princípios, e aí você pode trazer, lógico, tudo tá em toda a Bíblia. Tudo tá em toda a Bíblia. Mas ela tá muito mais crua, muito mais no gene ali, numa coisa mais... E aí vai ganhar forma nos profetas, no Vale dos Ossos Secos, nos Salmos, em Isaías. Você vai começando a ver a ressurreição. Isso. Tanto que a ressurreição não é messiânica. Ela é uma ressurreição e aí ela vai ganhando... Opa! E Isaías vai ser um cara que vai trazer... o Messias vai ser morto, o escolhido vai ser morto e vai voltar. Ele não fala ressurreição, ou fala, eu não lembro agora. Não, a ideia de ressurreição... A ideia de ressurreição... E aí o pessoal começa a interpretar. O dia do Senhor, então né? vai... Também tem, né? Dia do Senhor, sim. Tá? E Dia do Senhor é a tônica do livro dos 12, principalmente, né? Os profetas menores. A ideia de ressurreição, assim, na sua cara, desse jeito, é Ezequiel. Vale dos Ossos Secos. Agora, Ezequiel 37. Agora, se você for olhar para judeu hoje, assim, você tem uma multiplicidade de crenças grande. Qual a sinagoga que você está indo? É a pergunta que você tem que se fazer. E aí você vai ter judeus que são ortodoxos, você tem judeus que são reformados, você vai ter judeus liberais, você vai ter... Então... E aí você tem o crust. Vamos lembrar que tem gente que aguarda a ressurreição. Tem judeu que nem vamos dizer assim, nem na Tanakh toda ele acredita. Tem muito da tradição oral, que os judeus acreditam mais, às vezes, do que na tradição escrita. Alguns. Então, você tem assim. Né? Então, assim, vamos lá. Tem judeu que está esperando a ressurreição. Até hoje, o cara tá lá. Não, espera a ressurreição. Tem judeu que acredita que morreu, acabou. Tem judeu que acredita que você morre e você vai se unir ao restante da natureza. Qual é essa linha do morreu, acabou? Geralmente o cara que... O palhaço crush, né? Eu tô querendo entender. Geralmente são pessoas mais abastadas. Porque era assim, os saduceus. A esperança... É assim, as pessoas... Se você não vai ter um reino futuro para investir o seu tesouro, que é toda a analogia que Jesus fala, onde está o seu tesouro, onde você está plantando, você vai plantar para aqui. Então a vida próspera é aqui. Então você vai ver os saduceus... Essa turma que é assim, se não tem nada depois, vamos fazer tudo ser próspero aqui. Assim, se você pegar as grandes sinagogas, você tem sinagogas ortodoxas, conservadoras cada vez menos, reformadas, algumas que são cabalísticas, né? E aí o que acontece? Quando você pega conservadores e reformados, você encontra um número maior de pessoas que creem dessa forma, morreu, ou acabou, ou a gente não sabe muito bem o que é. E em sinagogas reformadas é bem comum a ideia de Baruch Spinoza, que você volta ao seu criador. Então, Spinoza ele era um proponente do judaísmo panenteísta. Então, ser absorvido por Deus de novo. Ser absorvido por Deus de novo, e Deus está em todas as coisas. Informação: a família Simpsons frequenta a primeira igreja de Springfield. É uma igreja presbiluterana, não é uma igreja presbiteriana, então. E fictício. E o palhaço crush é dessa linha aí. E quando judaica, eles morrem, a Marge e a Lisa vão pro céu protestante e o Homer e o Bart vão pro céu católico, tá? Isso é uma coisa... quando você... Não era a forma que eu queria acabar a nossa série. Eu acho que... Não era a forma... Era a forma que você achava que a gente ia acabar? Era a forma que você achava que a gente ia encerrar Teologia dos essa Simpsons. Série... A teologia dos Simpsons. Mas indo na lógica que é o seio de Abraão, né? Que a gente estava terminando aqui a reflexão, né? Mas é interessante como a gente vai ver em Jesus e nos evangelistas que descrevem Jesus, alguns mais e outros menos, claramente Jesus, já no seu discurso, falando sobre o tesouro no céu e tudo mais, a vida eterna, ele já tomou lá. Não tem discussão. A discussão acontece entre o judaísmo do primeiro século. Mas é bom a gente falar, no Novo Testamento não tem discussão sobre ressurreição e sobre uma vida eterna encarnada, não desencarnada. Por isso que eu falo... acho que o que é importante também ressaltar dessa fala é que ela trouxe justamente isso, né? Dessa separação de corpo, alma, espírito, que não é uma coisa que a gente crê como cristão. Nem separação de corpo e espírito é clara na Bíblia, não né? fica não vai. fazendo...
as Essas palavras ela tem uma distinções. semântica muito mais ampliada. A palavra nefesh, que é a palavra que geralmente a gente traduz por alma no Antigo Testamento, ela pode ser garganta, ela pode ser vivente, né? Nefesh hayah, ser vivente, ela pode ser partes íntimas. Ela pode se referir às partes íntimas. Então, assim, depende Então, cuidado do quando você fala que você é um ser. ser espiritual, tá, gente? Só pra... Pronto, assim eu gostaria de acabar nossa série. Gente, foi muito bom caminhar com vocês. Coloque aqui os comentários, coloque o que você gostaria de ver na próxima temporada, que vai provavelmente lá para fevereiro a gente já vai estar gravando. O Fontana tá querendo mexer no estúdio. Será que vai fazer? Será que eles vai ficar Tem apoiadores. Tem apoiadores. Vamos ver. Talvez a gente volte com cara nova. Talvez. Se o Fontana conseguir descansar e voltar com a energia ali. Então, torcem para o Fontana descansar e voltar com toda a energia. E não deixe de curtir esse vídeo ou podcast. Não deixe de comentar e a gente se vê na próxima temporada. Tchau, tchau! Tchau, eu tô animado.